Seja bem-vindo ao Júpiter Tarô. Você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Raquel Barros e nós vamos conferir agora o que os oráculos trazem de previsão para a turma de Câncer. Lembra que também vale ascendente e descendente. Bora lá, meus amados? O que a gente tem por aqui? O que a gente tem? Vamos lá, vamos lá. A gente vai começar abrindo para as questões de trabalho para a turma de Câncer. Qual é a primeira orientação aqui para a nossa turma? Oba, olha trabalho, gente, como que tá? Ui, adoro. Deixa eu só virar aqui pra gente deixar bonito para você. Vamos lá, meus queridos. Você vive uma temporada de muita reestruturação no campo profissional. Mas calma lá. Não é um processo que tem início, porque você já abre com 3 de copas. Nós estamos falando das musas da realização. Então aqui há uma celebração. As 2 taças que vertem água na taça maior que se alimenta e é alimentada pelo oceano, ela traz para a turma de Câncer informações muito bonitas no sentido profissional, que diz o seguinte: você passou por grandes rupturas, por muitas mudanças, por muitas dissoluções e por novas associações. Sabe quando você... É um momento de reconstrução. E essa celebração fala da liberdade de escolher, pois certas dificuldades e complexidades foram deixadas para trás. Nós estamos falando de um momento, quando você tem o Rei de Paus, você tem elementos poderosos. Então, eu tenho a clave da vida, eu tenho o fogo, que é o elemento primário, o gerador de vida, e de tudo que é transformado, certo? Então, aqui nos fala, amados, você já viveu grandes desconstruções no teu trabalho. Então, pode não ser um trabalho novo, mas pode ser uma maneira completamente diferente de se comportar num trabalho onde você já está há algum tempo. Pode ser uma sociedade que se diluiu e você passou a entender a sociedade de uma maneira diferente a partir de agora. Então, aqui fala muito de um comportamento interno, que a partir de agora começa a moldar o que vem pela frente. Seja lá como for, esteja certo desta frase: nada mais será como antes. Aqui, a gente tem o 2 de Pentáculos, ele fala muito de novas parcerias. Pode ser parceria com uma outra pessoa, pode ser parceria com um fornecedor, com um cliente, pode ser uma parceria consigo mesmo. A partir de agora eu tô comigo, a partir de agora eu reconheço o meu valor, a partir de agora. Então, estão vendo quantas vezes eu repeti isso, a partir de agora? Porque o que você tem aqui é uma marcação de novos territórios. Você vai transitar com novos elementos internos através de caminhos novos. Essa celebração nos fala... Ui, me arrepiei todinho, que bonito. Ela nos fala como se fosse uma grande escalada e você chegou ao topo da montanha. E esse topo da montanha, ele já não é mais para contemplar, é para realizar. Então, é uma subida ao topo da montanha altamente estratégica. E quando estando nesse topo da montanha, que é esse período que você vive agora, ele traz o que para você? Ele traz daqui da onde eu estou agora o que eu vejo, daqui da onde eu estou agora, como eu me reconheço. A gente não define um caminho se a gente antes não se reconhece dentro desse caminho. É por isso que a gente é inflado, né, por esse sistema que nos escraviza, porque é do interesse desse sistema, a gente sai atabalhoado, às pressas, afobado, porque eu não posso parar, porque eu não posso parar. Existe todo um interesse estrutural por trás desse não posso parar. O que você tem aqui já é uma constância, um movimento, mas uma ressignificação interna. Se dá permissão para construir outras histórias a partir de percepções que você tem sobre si. Esse 6 de espadas, ele vem para você com uma força nesse momento, amados e amadas, muito parecida com o enforcado. Sabe aquilo que eu tenho força, mas eu ainda me sinto embaraçado? E esta grande celebração com essa transição, ela vem falar muito da mudança possível. Só que você ainda está clareando a mente dentro desse olhar de mudança possível. Então, na tua vida profissional, você tem convites muito poderosos que devem ser respondidos de maneira muito honesta, de como até onde eu posso ir agora. O que eu já posso oferecer, mesmo tendo consciência de um potencial de bastidor que antes eu não tinha. Mas agora, então, enquanto eu me organizo com esse potencial, de que maneira isso pode ser apresentado no mundo? Isso chega para você lindamente, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente tem como complemento das tuas orientações. Aqui fala de uma reestruturação enorme, aquilo de quase não sobra nada do jeito que era, tá certo? O que mais que a gente tem aqui para a turma de... Opa, saltou, a gente aceita. Olha lá, a cegonha aqui que eu acabei de falar de novidades, nada mais será como antes.
Como eu digo sempre, não passo vergonha por aqui. Olha lá, o jardim. Amados, o jardim fala muito de junção de elementos. E esses elementos, eles não são só aquilo que estrutura tudo que está fora de nós, como também fala da gente reconhecer novas habilidades, novos dons. E o canceriano e a canceriana, eles têm consolidado isso de maneira muito bonita, porque 2025 foi um ano de arrebentar todos os canos, não é? Então, jorrando água para tudo que é lado. E nesse jorrar água, é exatamente essa informação que a gente trouxe aqui, vem muito como utilizar as coisas que aprendi sobre mim agora. Então, eu sou muito simpático e também sou muito veloz em solucionar. Eu posso usar essas duas coisas, por exemplo, para fazer um curso de organizadora de evento? Eu sou muito, engenhoso, mas eu já não gosto tanto de estar com as pessoas. Eu posso utilizar esse trabalho para construir soluções para alguém, mas eu posso lançar mão de alguém que tem mais traquejo social do que eu. Então, tá vendo quantas possibilidades? Lembrem-se sempre, nós somos herdeiros de movimentações, de sistemas familiares a quem quase nada foi permitido. Então, esse processo de experimentação é um caminho no qual nós precisamos e não temos outra alternativa que não seja ser pioneiro, pioneira. Então é do teu jeito, mas não é atabalhoado, esbaforido. É experimentando, com cautela, com calma, aquilo que funciona para mim, o quanto eu me sinto confortável aqui. Aí eu me sinto confortável agora, o que mais eu posso fazer diferente daqui adiante? Então você tem muitas informações aqui. Eu quero tirar uma runa. Vamos lá. A runa mágica para a orientação de trabalho da turma de câncer. O que a gente tem por aqui, amados? O que temos para eles? O que temos? Oba, 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 saltou. Que lindo, bora. Turiçás. Os espinhos. Proteção divina e entusiasmo. É a mensagem desta carta. Proteção divina e entusiasmo. A orientação. Às vezes, a melhor ação é parar. Porque eu falei tanto de não sair correndo fazer as coisas. Não reagir também é agir. O que tem de orientação específica para você prestar atenção nos teus movimentos agora? Decisões precipitadas e cautela. Isso não vai te levar para lugar nenhum. Esse é o alerta da carta, é a mensagem invertida da carta. Vamos lá. Os espinhos, turiçás, a carta traz para a gente de proteção divina e entusiasmo no trabalho. Qual é a mensagem objetiva dela? Às vezes, a melhor ação é parar. Não reagir também é agir. Essa é uma das maiores sabedorias que a gente pode alcançar na vida, gente. Saber que aí eu tenho o que, eu não tenho o que, tenho o que, como diria o Gaspar, é uma maldição na vida da gente. Tem que, eu não tenho o que. Eu devo, eu posso, ou eu não quero e não vou fazer. E aqui tem o alerta, que é a mensagem invertida. Atenção às decisões precipitadas. Cautela. Sobre o que nós falamos na tua leitura? Adoro dizer que vergonha que eu não passo, tá? Sobre o que nós falamos. Então, gente, é um potencial enorme. Você vê que você abre a tua carta com o número 3, que é altamente simbólico para os projetos materiais. Lembrando, amados, a gente fala, vamos abrir para os projetos materiais, vamos abrir para o profissional. Amados, o profissional, para a pessoa que, por exemplo, não está no mercado trabalhando, pode ser as coisas na casa dela, uma nova maneira de se organizar, uma nova maneira de ganhar mais tempo, uma reforma que você quer fazer na tua casa. Então, tudo isso engloba. As leituras por um comportamento viciado, acostumado mesmo. A gente, vamos falar do profissional, mas aqui está fazendo referência às tuas questões, todas elas, do cotidiano. O que precisa da empreita do teu movimento, do teu agir, do teu fazer, do teu empenho, do teu planejamento, da tua visão de curto, médio e longo prazo, é disso que se trata essa esteira. Então, você tem aqui lindamente colocado, não vamos reagir às urgências e emergências do mundo. Isso não quer dizer deixar passar o tempo, é desenvolver em nós o processo de aprender a ler, quando agora é momento de maturação. E o momento de maturação, ele naturalmente vem com um processo de tempo mais lento, mais reduzido. Por quê? É toda uma combinação, uma estruturação de coisas acontecendo. E isso requer uma delicadeza. Na dúvida, observe a natureza. A gestação de um bebê, de uma semente que vai romper o solo. Na dúvida, observe a natureza. Eles não saem esbaforidos porque eu tenho que fazer meu... Você não vê o passarinho doido porque ele tem que fazer um ninho. Não, ele escolhe o galinho que vai encaixar, que ele consegue quebrar, o objeto que ele acha, né? Porque tem deles que usa até pedacinhos de coisas que eles acham na natureza. É tempo.
Então aqui nos diz o seguinte, você vive um momento lindo, e o 6 de espadas, ele vem trazer aquela coisa nevoada. Amados, amadas, é só porque você está querendo sair correndo para fazer coisas que exigem um tempo dentro de nós e fora de nós. Se você perguntar assim, mas você está falando de meses? Não estou falando de meses, estou falando de dias, tá? E aí quando isso amadurece em você, isso vem para o mundo. Tem uma sabedoria hindu que eu amo, que é uma filosofia com a qual eu sou muito conectada, que eles dizem assim, quando ainda não sabemos o que fazer e por onde ir, é porque não é hora de fazer ou ir. Nossa alma sabe para onde ela deve ir e como ela deve prosseguir, quando é um momento. E é sempre, lembra disso, na dúvida, observa a natureza. Tá bom, amados? Vamos lá. O que a gente tem agora para as questões de afetos, amores, relacionamentos sociais, amizade, questões familiares? Quais as orientações que nós vamos receber aqui, lindamente, como sempre, da egrégora e das regências desses oráculos? Enquanto a gente abre a esteira aqui, é importante te lembrar, queridos, recadinho aqui para eu não esquecer. Lembra sempre de se inscrever, clicar no sininho, deixa o seu comentário, é sempre muito importante para a gente aqui. E nós estamos querendo saber, nessas leituras, o quanto essa leitura tem te alcançado. Ela tem falado com você? Por mais discreto que você seja, bota um joinha, fala, se falou, beleza, ok, tá bom? Vamos interagir aqui, que isso é importante para o canal, tá bom? Então deixa teu comentário, o quanto a leitura que você recebe aqui tá te alcançando, tá fazendo sentido para você. Outra coisa importante, não esquece de hypar, de deixar o teu like. Se você quer colaborar aqui com o canal, com esse trabalho que é feito com tanto empenho, responsabilidade e dedicação para você, clica aqui no QR Code ou pega aqui a nossa chave de Pix que está aqui na descrição do vídeo. E claro, lembra sempre, o valeu demais também é importante, tá? Tá bem prático e bem fácil, QR Code, valeu demais, hypar. Isso é muito importante aqui pra gente, tá bom, queridos? Bora lá? Oba! Oba! Opa! Momentos interessantíssimos. Ui, me arrepiei, adoro. Fazia tempo, hein, que a gente não tinha uns arrupio por aqui. Amados, seguinte. Seus relacionamentos estão pedindo estratégia. Vamos falar já sobre estratégia. Você tem o Ás de Paus que te fala de momentos em convivência abençoados. Me arrepiei. Ai, gente, me emocionei. Reveladores sobre outras pessoas e sobre vocês. Então, bora lá. Pode ser um momento que você, por isso você tira a estratégia, faz todo sentido. E aqui é a prova dos 9, tá? Dos teus relacionamentos, seja ele qual for nesse momento. Aqui fala pra gente de um momento, por exemplo, sabe aquele momento em que a gente se dá conta do quanto a gente é abençoado? Do quanto, mesmo sem a gente reconhecer, às vezes sendo até indiferente ou ingrato, pessoas extremamente valiosas estão no nosso caminho e do jeitinho delas, elas nos ajudaram e muito, e nós sequer percebemos. Então, essa carta fala disso. E fala também daquele momento que a gente fala assim, mas puta que pariu, por que eu sou amiga dessa pessoa? Por que eu sou amigo desse cara, meu? Você entende? Que dá aquele plim, que você fala, nossa, mas o que é que tá acontecendo aqui que eu não vi? Essa carta fala disso, em todos os sentidos. Então, nós estamos falando tanto das pessoas muito valiosas, que até ontem a gente nem reconhecia o valor todo delas, como a gente também está falando daquelas do, pera lá, eu estou entregando tanto nesse relacionamento, e graças a Deus o mundo já está aí para dizer para a gente que é preciso que haja equilíbrio, certo? Então, aqui está trazendo esse olhar. E por que essa estratégia? No teu campo, tem situações em, por exemplo, tanto eu posso ter esse olhar de gente que passa a ser muito valiosa, e isso vai ser uma lindeza para o meu coração, como eu posso também perceber gente muito valiosa que pode ser minha parceira em outras coisas. Parceira desde, quer caminhar comigo? Você quer, vamos fazer uma dietinha aí, vamos comprar as coisas junto, um estimula, um junto com o outro? Ou então, vamos... cara, eu vi que você tem. Não acabei de dar esse exemplo no trabalho, eu sou muito engenhoso para criar soluções, mas eu não sou habilidoso socialmente. Compensação, eu tenho um outro amigo, gente, que ele vende até água. Você entende, amados? Então, assim, é isso, é ter esse olhar estratégico. Tem uma coisa que eu aprendi com a espiritualidade, que costuma assustar as pessoas, e tem coisas assim muito intensas, né, que sacodem o nosso mundo interno, que eu só falo mesmo nas leituras particulares. Mas eu vou trazer para vocês algumas coisas aqui importantes para reflexão. A gente vem, eu vou abrir um parênteses daqui, vocês sabem que eu falo pra cacete, tá tudo bem, se não tá bom pra você, a gente entende. Mas eu quero falar com a pessoa que nos prestigia e que entende que a nossa leitura faz sentido para ela. Amados, essa conversa de fazer as coisas desinteressadamente, de aceitar tudo fora da gente, né, essas coisinhas pobre, miserável,
tanto arrasta a gente para o que é miserável, quando a gente também, para o que é abusivo e miserável, como a gente também precisa refletir, isso faz parte da minha natureza, a gente precisa refletir o porquê das coisas. Surgiu da onde essas frases de merda, essas crenças de merda, esses comportamentos horrorosos que a gente cresceu ouvindo? Surgiu de lá de trás, quando a igreja, junto com os poderosos, queriam não, nos massacravam e escravizavam. Mas para evitar rebeliões, começaram a construir esse monte de merda dentro da cabeça da gente. Porque você nasceu pobre, você merece morrer pobre. Deus quis assim, né? Aí o cara, ou a mulher, apronta uma coisa aqui, aqueles níveis de filha da putice estratosférico na sua vida. Não, foi melhor assim. É porque Deus quis assim. Isso nos sequestra do direito e do dever de analisar a nossa vida, nossa coparticipação em determinados eventos, por que a gente chegou até aqui, porque se Deus quer ficar, né? Resposta fácil. A lição veio porque a espiritualidade construiu isso para te sacudir, mas a partir daqui, entende? Então, por que eu estou trazendo essa reflexão para vocês? Vamos prestar atenção na qualidade das pessoas e no uso das pessoas na nossa vida. Porque eu sei que pode ser brutal para os ouvidinhos mais sensíveis, mas nós somos usados o tempo todo. Quando a gente é amigo, quando a gente é afável, até quando a gente é meio grosseiro, isso está tendo um uso na sociedade, no contexto. Lembra que nós todos somos símbolos de tarefas planetárias um para o outro. É disso que se trata. Então, se eu estou olhando um símbolo como uma lição, eu estou usando isso na minha vida para alguma coisa. E aqui te convida para isso, para olhar o uso das pessoas à sua volta, assim como o uso que você tem. Eu quero ser de uso de grande qualidade. E tudo que está ao meu redor também precisa ter essa qualidade. É disso que se trata. Então, qual é o benefício dessas relações para mim? Porque aqui fala da prova dos 9 e aqui fala da celebração. Bora lá. A prova dos 9, que é o 5 de paus, que é o exercício, ele fala muito. Quem não quer na vida atingir a excelência, pelo amor de Deus, que não é excelência de conversa de coach de internet. É a excelência daquela paz que você alcança na sua vida, que é só a maturidade que traz pra gente, mas a gente pode ouvir de alguém que já trilhou o caminho, certo? É aquela excelência de falar, nossa, como eu tô curtindo quem eu tô me tornando. Esse dia eu tava falando com meu marido e eu falei assim, uma situação horrorosa que nós passamos em 2025, eu falei assim, mas você vê que bonito, como isso nos transforma de tantas maneiras, que eu estou identificando rapidamente algumas remodelações de respostas minhas, resposta emocional, resposta prática, a partir daquilo que eu aprendi. Então, é essa excelência que fala. É a capacidade da gente reconhecer o valor dessas pessoas no nosso caminho, da gente entender que pode direcionar diferente, da gente entender que precisa desenvolver aquela esperteza de conduzir as coisas de um jeito diferente para a gente ter paz. Essa excelência que eu falo é a paz. É a paz da gente se sentir bem num lugar, é a paz de saber que a gente pode transformar uma relação sem dar tanto murro em ponta de faca, sem ser tão, a base do chilique, é um cansaço, não tenho nada contra chilique, até acho que ele é muito providencial às vezes, mas ele é meio cansativo, né? Então, assim, aqui tem todas essas movimentações, e a celebração nos fala de grandes momentos com relação a afetos. Teu quesito relacional vai trazer grandes momentos de celebrações importantes para você. O que é uma celebração quando a gente está falando de relacional? É a maneira como a gente se sente dentro dessas situações, tá certo? Porque tem pouco a ver com os outros, né? E a gente prova isso. O que adianta você ser muito amado por alguém e não tá nem aí para a pessoa? De que funciona esse amor todo? Não tô falando de amor de mãe e pai, mas tô falando, por exemplo, um relacionamento afetivo amoroso. O que muda na tua vida ser tão amado por alguém? Ah, é bacana saber que a gente é valioso, é importante a ponto de ser amado por alguém. Mas que importância tem você dentro desse relacionamento, se o teu sentimento não é recíproco? Então aqui fala muito disso. Qual é a minha reciprocidade diante da vida? É um reconhecimento daquilo que eu sou capaz, daquilo que eu posso, daquilo que eu transformo, daquilo que eu consigo, daquilo que é possível e daquilo que é meu limite. Porque a excelência fala de limite. Onde está seu limite? Bom? O que mais que temos aqui? Vamos ver. Olha lá. A estruturação, o buquê e a novidade. Porque ali você tira navio e barco, e aqui você tira carta e mares. Amados, nós estamos falando do seguinte, muito, casamento para os menos tradicionais, se adapta aí para a tua percepção. Nós estamos falando de grandes associações, nós estamos falando, aqui fala muito, gente, de prestígio, que quer dizer reconhecimento. Quantas vezes a gente já falou essa palavra aqui? Tem uma situação em que vocês serão altamente reconhecidos como, vem muito assim, autoridade moral, autoridade espiritual, vem muito um reconhecimento
sabe, situações que podem ter sido até bastante complexas? E vem muito o reconhecimento do entorno, do quanto você conseguiu segurar a onda, atravessar isso. Então tem muito aqui isso, e é muito bacana, né? Ser reconhecido por um esforço nosso, tá? Dentro das situações. A casa, ela nos fala muito de estruturação, considerando que aqui você tem o 5 de paus e aqui você tem a casa. Nós estamos falando, amados, não só da casa física, porque você tem uma movimentação que pode, inclusive, estar falando de mudança de casa física mesmo, mudar de um lugar para o outro. Não fala de longas distâncias aqui, não, tá? Mas pode ser também uma reforma para casa, uma decisão de deixar a casa mais ao seu gosto, mais do jeitinho que você quer, tá bom? Então você tem isso aqui. Nós temos uma outra questão aqui, amados. É uma informação importantíssima. Bora lá? Essa celebração fala de alguma grande conquista, junto com a casa, porque é estruturante. Pode ser resposta de um processo, pode ser uma promoção com um valor significativo agregado no teu salário, pode ser um novo negócio que para esse próximo semestre você vai ver bons resultados financeiros. Uma coisa importante para falar, aqui também fala de algum lançamento, tá? Tem alguma coisa aí sendo lançada e isso vai te trazer bons resultados, tá certo? Raquel, por que você fala de lançamentos de recurso em questões relacionais? Porque aqui é com gente que você já conhece. Aqui tem alguma coisa acontecendo que dá uma liga muito bonita e flui uma movimentação muito bacana, muito interessante. E você tem novidades muito legais aqui, que vão te trazer algum retorno. Pode ser, por exemplo, amados, não necessariamente envolvendo dinheiro, retorno de dinheiro, mas pode ser alguém soube, uma pessoa muito próxima sabe que eu estou querendo mudar de casa. E essa pessoa me põe em conexão com uma outra que quer vender a casa dela. E é uma pessoa flexível, que pode construir isso de outras maneiras que vão caber para mim, vão funcionar para mim. Então tem dinheiro, mas tem dinheiro de bastidor. Lembra que dinheiro é ferramenta. Dinheiro não é um fim, dinheiro é um meio, certo? A gente vem de uma sociedade adoentada que esquece disso. Dinheiro é um meio. Então o que traz aqui é isso, é o dinheiro como um meio, mas para um objetivo que vai me deixar. Lembra que a gente fala aqui? A paz? Então, aqui é algo que vai me pôr muito alegre, muito feliz. O que mais que a gente tem? Vou trazer para o mês de maio nossos elementais da natureza que eu amo. E aí a gente vai encerrar aqui, amados, com a mensagem dos guardiões, mentores e anjos da guarda. Bora lá? Enquanto eu embaralho, te lembro, queridos, da importância de se inscrever, deixar seu like, hypar, clicar no sininho, porque as nossas leituras são mensais, tá bom? Fora as outras novidades que já chegam com tudo agora a partir do mês de maio, tá bom? Vamos lá? O que temos por aqui? O que temos? Bora! A espera. Estão acelerados, hein, amados? Tem alguém aí meio na angústia. Vamos. Parece o demônio da Tasmânia, né? Da Tasmânia. Vamos. Então, queridos, a espera. A fada da espera, ela traz do reino dos elementais uma coisa muito bonita, que é assim, não é só calma, espera, não. É um convite. Veja que ela tá reflexiva, né? E ela tá como se ela tá contemplativa. E ela tá bem calma. Ela fala muito da percepção do tempo. Então, embora a gente tenha atravessado uma vida com alguém, né? A vida, a sociedade no nosso cangote gritando, vamos, tá perdendo tempo, não pode parar, não pode descansar, não pode ler um livro, não pode. Então, aqui traz pra gente um convite para olhar a própria vida da seguinte maneira: vamos aprender a entender o tempo de um jeito diferente. E essa espera é essa contemplação. E lembra, a contemplação dentro da própria palavra já tem ação, mas é uma ação inteligente, é uma ação destinada, é uma ação objetiva, é uma ação estratégica. Então, olha aqui, eu adoro, que vergonha que não tá. Bom, então veio reforçado, bora lá, para você que está meio distraído enquanto cuida da casa, está trabalhando em outra coisa, está ouvindo a leitura, está reforçando a não reação. É difícil, e como é difícil, nós somos a geração que veio para se libertar dessa maldição. Gente, de trazer de volta esses grandes saberes, de aprender com o tempo, respeitar o tempo de todas as coisas. Tá certo, amados? Bora lá? O nosso tarô de nosso deck de mensagens. Lembrando vocês que esse deck é daqui, da nossa casa Júpiter Tarô, amados, querendo adquirir o nosso tarô de mensagens, que foi trazido, a matéria foi trazido à concretude a partir de nossas egrégoras espirituais. Você querendo adquirir, tá aqui, um valor super acessível, que é mesmo para facilitar, para te servir de consulta diária, semanal, mensal, em alguma ocasião que você esteja esperando ou precisando. Bora lá? Fundo de deck, pegamos.
Tenha calma. Juro, gente. Tenha calma. Você é inteligente e forte. Encontrará suas soluções. Lembre-se, somos apoiados e amparados o tempo todo por nossa espiritualidade sagrada. Você vive um momento crucial em sua vida. Não desperdice essa oportunidade preciosa. Né? Sem mais para o momento, porque sobra o que para a gente dizer depois dessa mensagem? Queridos, não é pé no freio, tá? Só respira, pausa, tenha consciência da tua conexão com tudo à sua volta. Tá? A gente passou um 2025 exigente. 2026 é ano de começar a sentar tijolo em cada lugar de tijolo e construir a nossa torre, estruturar. Você tira a casa aqui. Você vive momentos determinantes para os teus próximos 5, 6 anos. Então, nada de afobação, certo? É isso, amados. Beijo enorme para vocês, um excelente mês de maio e você já sabe, a gente se vê por aqui. Fique bem, esteja bem, garanta a manutenção do teu bem. Até o próximo vídeo.